Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho hoje aqui comigo uma pessoa muito especial, a Paulinha Carvalho. Quem mora em São Paulo vai reconhecer não só a voz, mas essa face dessa jornalista incrível que começou aos 16 anos, gente. Olha só, 16 anos a trabalhar numa das maiores empresas de rádio da nossa cidade de São Paulo, né? Aquela que revolucionou o mercado jovem, que foi a Jovem Pan. Ela, inclusive, carrega esse nome que foi totalmente linkado, né, naquele universo daquele começo dos anos 90. É isso, Paulinha? Muita música. Tá ainda ali na Jovem Guarda, né? Na Jovem Pan. Depois, nessa reinvenção com essa faixa de FM que ficou muito ligada ao público jovem, né? A Jovem Pan tinha uma representatividade tão grande no Brasil que teve uma época que uma marca de carro fez um carro nos Estados Unidos e usou a marca da MTV para fazer a parceria. E quando foi fazer no Brasil, fez com a Jovem Pan. Olha que curioso, porque tinha uma identidade muito forte com o público jovem. E eu lembro, e a Paulinha já era dessa época, lembra da carteira de estudante que a gente carregava? Tinha a carteira de estudante da Jovem Pan? Tinha piruinha, tinha prêmio, tinha blitz na balada. Blitz na balada, todos os eventos, os grandes eventos de música. Sim. Assim, é um momento, eu lembro, né, quando a gente volta ali no passado, quanta coisa boa e importante para esse universo, principalmente, né, do mundo jovem. Essa emissora teve um papel ali fundamental. Sim. E a Paulinha, durante muito tempo, esteve dentro do Morning Show. Quem que, né, 10 anos de Morning Show. acordou, estava dirigindo, indo para o trabalho e está escutando no rádio a Paulinha lá comentando, falando das séries, falando, enfim, de vários assuntos. Mas eu vou te pedir para você contar para a gente o que te motivou, né? Porque tem uma questão motivacional, você estudou jornalismo, a querer ir para o mundo do rádio, muito antes até do que o mundo da TV. Não, foi assim, na verdade eu estudei publicidade. E sempre tinha um input do meu avô de dizer, não, você tem que trabalhar. É trabalhando que você vai aprender, é trabalhando que você vai aprender. Eu até nem concordo muito com isso, gente. Eu acho que você tem que estudar e trabalhar também, mas eu acho que estudar é super importante. Mas não era uma cultura muito viva na minha família, a coisa do estudar, né? E aí, ele sempre vinha com essa história, não, quando você vai começar a trabalhar? Quando você vai começar a trabalhar? Então, assim que eu entrei na universidade, eu comecei a trabalhar dentro da Jovem Pan, a convite do meu avô e como todo mundo que entra na Pan, que é na rádio escuta. Então, não existia nada disso, não existia internet, já começa por ali. Então, só existia MS-DOS, existia agência de notícia, então ficava imprimindo aquelas notícias, né, na agência de notícia, e uma televisão que ficava na CNN Internacional, que era a nossa fonte de notícias do exterior. Então, o meu primeiro trabalho foi de tradutora da CNN, porque eu tinha feito um intercâmbio, então estava com o inglês muito fresco, e eu fazia isso, eu ouvia a CNN e eu transcrevia aquelas coisas que estavam acontecendo, para que um jornalista lesse, batesse com as informações que vinham da agência de notícia, enfim, verificasse com fontes, né, em consulado, alguma coisa do tipo, e levasse a notícia para o ar. Então, eu entrei numa era em que a Jovem Pan era uma espécie de uma universidade do jornalismo, a gente falava. E muita gente passou por essa universidade, Mona Lisa Perrone, César Tralli, Pedro Bassan. Então, todo mundo que entrou na Pan em algum momento, entrou na rádio escuta, ou ouvindo outras rádios, ou depois na checagem, né? Então, aí é o momento em que você liga para as delegacias, liga para os hospitais, procura saber com as suas fontes se está acontecendo alguma coisa na cidade. A Jovem Pan foi uma rádio muito regional durante muito tempo, muito paulistana. Então, tem esse outro momento que acontece da checagem, é o momento que você começa a trabalhar com texto, enfim. E aí você ia escalonando ali, até quem sabe um dia você fazer uma matéria no Jornal da Manhã, que eu acho que era o grande sonho de todo mundo que trabalhava lá e tal.
E eu Era também... um jornal muito importante. É o jornal principal, o jornal que inicia, né, a manhã do paulistano, que tinha Estão a dirigindo. música do Vambora, que muita gente Tá tem na trauma. hora, vambora, não é? Na verdade é que muita gente tem trauma, porque ia pra escola com sono ouvindo esse jornal, né, mas foi alguma coisa que ficou muito marcado no emocional do paulistano. Então eu passei por essa sessão que era na Jovem Pan AM na época era muito dividido, então tinha essa FM muito jovem, musical, e a AM muito jornalística e prestação de serviço. Então eu iniciei na AM, onde eu fiz, enfim, inúmeras coisas e mais vinculadas a esse lugar da produção, da checagem, do texto. Então escrevi um programa que chamava Confronto, que tinha uma informação do arquivo da Jovem Pan, que é super rico. E então, sei lá, era aniversário de Raquel de Queiroz, e aí a gente ia no arquivo, buscava quando ela tinha entrado para a Academia Brasileira de Letras, alguma coisa que ela tinha dito, atualizava, era super bonito esse quadro, de reviver mesmo o arquivo. Então, eu fiz várias coisas nesse sentido, só que eu achava super difícil um pouco, assim, porque eu era jovem e eu não tinha muito contexto das coisas, tipo, eu me lembro uma vez de cruzar pela primeira vez com a palavra inadimplência e falar, gente, o que é inadimplência? Tipo... E falar, caramba, dicionário, inadimplência. Puta, Deixa eu dar uma algumas coisas. checagem. Então, aí que você começa a ver que você não tem tanto repertório, que são coisas sérias que você está tratando ali, né? De muita responsabilidade. E aí, durante um tempo, eu migrei para trabalhar no FM, a convite do Tutinha, para fazer um programa que tinha mais a ver, digamos, com os meus interesses, que eram de música, que foi o Na Balada, que a gente fundou Na Balada. Era uma ideia do Tuta de falar de música eletrônica de noite. E aí eu era Fez um baita produtoras. sucesso. Foi muito legal. A gente cobriu o primeiro grande evento de música eletrônica que teve no Brasil, que foi em Interlagos. A gente cobriu de lá. Era com uma jornalista que era do Jornal da Tarde, que é a Cris Mello. Um outro menino que produzia também, o Ivan Nunes, que era um gênio, que fazia aquelas 7 melhores que todo mundo adorava. Fazia a programação das 7 melhores. Era um menino que tinha um apuro, assim, com a música pop, sabe? Então, mas era nesse campo mais musical. E aí eu fiquei um tempo em FM, fazendo muito essa coisa de pesquisa musical. E aí não tinha Spotify, gente. Era uma loucura. Tinha alguns charts que a gente podia acessar. Ainda não tinha nem o Napster. Então, para pegar música, por exemplo... Se a gravadora não trouxesse, a gente tinha que comprar um CD numa loja de CD importado. Era uma loucura, assim, era uma operação para ter uma música nova, alguma coisa assim. É que Um DJ tinha que emprestar, sabe? Era muito as pessoas não imaginam comunidade. a dificuldade que era fazer esse trabalho. Porque Não, hoje é muito... Tá tudo Não, muito hoje sim, você acessível. apertou... Não, você já até sabe, né? Já tá lá no Spotify, o chart mundial, o chart na França, o chart na Itália. Pra gente era uma loucura, assim, tudo. O conhecimento era o quê? Revista, você tinha que comprar cada revista importada, era uma nota. Quem que vai gastar para comprar Vogue, Elle ou Rolling Stone, cada revista uma nota. E era assim que a gente ficava sabendo, né, das notícias. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Você tá contando aí toda uma saga, né? Nossa, foi muita coisa. Para poder trabalhar. Eu também passei por essa mesma saga. Eu sou mais velha que a Paulinha, inclusive. Tudo era muito difícil. Muito. Trabalhar era muito difícil. Principalmente trabalhar na área de comunicação. Porque é o que ela está explicando. Você tinha que ser rádio escuta, né? Tinha que estar antenado com um monte de outras emissoras, jornais. Para você ter acesso a um material de melhor qualidade, você tinha que fazer um grande investimento. E que área fosse. Podia ser na área de música, na área de beleza, na área de moda, na área de economia. A informação era cara, né? Cara, Poucas pessoas tinham acesso. Exatamente. E hoje é o contrário. Hoje a gente tem muita informação. A informação ela é muito acessível. E o que a gente sente, né? Principalmente o jovem, né? Que eu acho que é importante. A gente tem um público jovem muito grande que nos acompanha, que eles estão entrando no mercado de trabalho. E a gente vê uma frustração desses jovens, porque olha o que você está me contando, como era difícil trabalhar. Você tem um trabalho, era quase que você fala, eu consegui, eu tenho meu trabalho. Aí você começa a trabalhar, era super difícil. Mas a gente ganhou resiliência. A gente ganhou, né? Sabe aquela coisa do corpo, ganha corpo. Exatamente. Vai ganhando corpo. E hoje tudo é muito fácil. E eu acho que um pouco essa facilidade, não sei se você concorda comigo, deixou também essa juventude muito desanimada. Então,
Você dá um desafio, já fala, não, mas isso aqui tá difícil, isso aqui dá muito trabalho. Aí você fala, não, mas trabalho é pra gente trabalhar, não é? Então, é assim, então elas perdem o interesse e ao mesmo tempo, não, mas assim é fácil, é só fazer isso, a gente já chegou nisso. Que eu olho muito assim, eu vejo até pelos meus filhos, né? Que nem eu tava dizendo aqui, por exemplo, eu não poderia lá botar no Google uma informação e buscar 8, 10 matérias sobre aquele assunto. Isso jamais, não iria acontecer. Então, o que eu teria que fazer na época? Vamos pensar aqui. Ou se o assunto já veio numa notícia de agência de notícia, aí eu junto com alguma coisa que veio da Rádio Escuta, e aí eu procuro pelo menos umas 3 pessoas que conheçam desse assunto, pra eu mais ou menos entender do que eu tô falando. Tipo, nisso, o que aconteceu? Troca. Eu tive que ouvir outras pessoas, falar com outras pessoas. E eu acho que é isso que hoje peca muito com a molecada. Porque é claro que por um clique você descobre qualquer coisa, basicamente. Mas a experiência dessa descoberta e do aprendizado, eu acho que ela não é completa se ela não é quase que uma experiência física, de vivência, de troca, de conversa, de debate. É por isso que eu gosto muito do ambiente acadêmico e da escola. Porque, óbvio que você pode aprender qualquer coisa onde você quiser e sozinho no seu quarto. Mas é a qualidade do que você aprende quando você discute, quando você debate, quando você ouve alguém que pensa diferente, quando você vê, né? Você que trabalha com investigação. É muito diferente você conversar com uma vítima do que você ver uma história que aconteceu com uma pessoa. Essa vivência, eu acho que é o que consolida aprendizado, é o que consolida também em você o prazer de você entregar uma informação. Porque você só replicar 10 matérias que você leu através de um clique, tudo bem, dá para você fazer, com certeza, é rápido, talvez seja fácil, talvez seja tranquilo, copy-paste, muda ali 2 coisinhas, pronto, falei. Mas é diferente quando você entrega a emoção, o detalhe, a minúcia. E isso só acontece quando você se aprofunda. O Newton Travesso sempre falava muito isso pra gente lá no Morning Show. Ele foi nosso diretor durante muito tempo. E ele dizia que não é só exatamente o que você comunica, mas é como você comunica. É o seu tempo, é a emoção que você consegue passar e que precisa passar para algumas coisas. Então, eu acho que é isso que falta às vezes para essa molecada. Entender que, claro, você aprendeu, você viu no YouTube, foi legal. Mas você já fez, você já juntou seus amigos, vocês já tentaram fazer juntos, você já conversou com seu pai, você já ouviu o que fala sua tia, sabe? Porque não adianta você ver 100 mil receitas de bolo lindo, que são, né? Porque tem esses ciclos. Meus filhos são assim, eles têm os ciclos. Agora é só bolos malucos na internet, que eu não sei se é bolo ou se é microfone, sei lá. Eles começam a ver 100 mil vídeos. Legal, mas você já fez um bolo? Você já viu quão difícil será que não é fingir que uma caneca é um bolo? Porque aí é legal pra caramba. Pode virar alguma coisa muito legal na sua vida e não só uma procrastinação louca de comer um tempo que a gente nem tem. Porque a gente nem tem mais tempo, né? A gente reclama disso o tempo inteiro. É verdade. Mas a gente gasta com tudo quanto é besteira, né? E você sabe que você me lembrou aqui agora essa questão, né? Que assim, nós somos comunicadoras, né? A gente vem dessa área da comunicação, seja ela jornalismo, da publicidade, mas isso tudo está mudando também, porque hoje nós temos na verdade, um outro patamar de informação, né? Então a gente tem os influencers, né? Que aí podem ser instagramers, tiktokers, enfim, discorders, tem todos os ers no final, né? E o que acontece? São pessoas que estão produzindo conteúdo. E, inclusive, a gente também precisa entender isso porque nós estamos, né? Nós migramos desse universo, né, que da onde a gente começou, e a gente precisa sem internet, está agora a gente é bem influenciador também, tem que ter um pouco, né? Dentro desse universo, sim, que é importante, porque é como você vai se comunicar com as pessoas, né? É a ponta final. Eu tenho falado com vários amigos que são jornalistas, né? E a gente sente, né? Eles estão sentindo, principalmente a mídia impressa, que teve que se adaptar, né, para o universo digital.
E mesmo as grandes mídias, né? Quando a gente pega aí os grandes jornais, que de repente eles perderam, vamos dizer, né, aquele local, né, que era assim, não, esse aqui era o grande jornal, de repente você tem aqui essa influencer que está falando de economia, que, enfim, que pode estar falando de moda, que pode estar falando de vários assuntos. Isso é uma coisa interessante, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ainda falta um pouquinho de equilíbrio, né? Porque, assim, nós aqui migramos para esse outro lado, precisamos nos adaptar, né? A Paulinha vai contar porque ela está vivendo um novo momento da vida dela. Totalmente. Então, assim, nós todos aqui, eu também, né? Sabe, eu me vi e falei, gente, mas não, tem que ir para dentro de todas as plataformas. Eu falei, mas não, mas eu falei, sim, não, tem que estar no streaming, a gente está no streaming, está na TV a cabo, pode estar na TV aberta, mas a gente tem que estar em todas as plataformas. É onde o público, a gente tem que entender que agora existe uma democracia. Uns vão assistir esse programa no TikTok, outros vão assistir no YouTube, outros vão assistir no Prime Video, outros vão assistir na Discovery, TV a cabo, outros podem estar assistindo, enfim, na TV Globo. Não interessa. A gente tem que estar em todos os locais. Mas, ao mesmo tempo, Paulinha, é o que eu estava voltando aqui com você. A gente tem um problema, né? É legal tudo isso, mas a gente tem hoje uma quantidade de informação que nem sempre é a melhor, né? Porque todo mundo agora produz conteúdo, Sim. todo mundo tem uma opinião, e que bom que as pessoas tenham opinião, mas nem sempre aquela opinião vamos dizer, né? Vamos dizer, aquela notícia é a mais correta. Ela pode ter a opinião dela, ela tem todo o direito, mas se ela não tiver embasada naquilo que você acabou de falar, olha o trabalho de checagem, de pesquisa, enfim, vou checar com fonte A, B, C e D, a gente não vai trazer no final uma boa informação. E hoje não, a pessoa ele vai lá, ele leu na Wikipedia, gente, eu virei a maior especialista nesse determinado Eu acho que é aí que você pegou o ponto. Eu virei a maior especialista nesse assunto. Eu até hoje não consigo falar que eu sou crítica de cinema ou de série. Eu não me considero. Eu não me considero. De verdade. Eu acho que eu gosto. Eu acho que eu tenho um gosto e indico para as pessoas. E quem se identifica com o que eu gosto, normalmente também gosta dessas dicas. Eu acho que eu tenho observações importantes. Eu me emociono com essas histórias e tenho um jeito bom para contar para as pessoas, mas eu não sou a Isabela Boscovitz, eu não sou o Sadovski, que são especialistas de fato e críticos de cinema. Então, eu acho que para tudo há espaço, mas cada um com o seu nome. O influenciador, ele é um influenciador. Ele não é um dermatologista, ele não é um nutrólogo, ele não é um personal trainer, ele é um influenciador. E aí eu acho que toda a população tem que começar a se educar nesse sentido, de entender quem é quem no mundão, entendeu? Porque o que eu acho muito louco é assim, você recebe uma mensagem no seu celular, que é um áudio de uma pessoa que você não tem ideia de quem seja, contando uma história, seja de um golpe, seja de sei lá o quê, e do nada você pensa, caramba, assim, você já toma aquilo como uma realidade, como se tivesse sido sua mãe que te contou essa história. Quando você nem sabe quem é aquela pessoa, o que é aquele áudio. E se acredita tanto a ponto de você passar isso pra frente. Então, veja, se a gente começasse a botar nome nas coisas e você recebesse esse áudio e você dissesse, gente, um áudio que eu não sei de quem é. Já nem quero ouvir, porque você fica ouvindo áudio, gente, vamos pensar assim, racionalmente. A gente tem esse tempo aqui de vida. Vão mandar um monte de áudio aleatório, você vai ficar ouvindo, você nem sabe quem é, eu ouço o áudio da minha mãe, né? Às vezes de trabalho a gente põe até aceleradinho para ir rápido. Agora, áudio aleatório de uma pessoa que você não sabe nem quem é. E aí você vai achar que aquilo é verdade. Então, acho que é isso. Se a gente começasse a olhar para as coisas do jeito que elas são, a gente já teria menos problema nessa área, mas é um problema de educação. Hoje em dia, a gente não consegue nem distinguir, eu tô falando a gente em geral, tá? Informação de opinião. Exatamente. Informação de opinião. Tipo, ninguém consegue distinguir. Ah, não,
olha o que, sei lá, você falou, olha, o homem chegou ao meio-dia. Ah, você tá dizendo que ele chegou. Gente, ele chegou ao meio-dia, ele só. É isso a informação. O homem chegou ao meio-dia. Essa é a informação. Não é uma discussão. Ah, não, ele chegou meio-dia, é um fato. Pronto, acabou a conversa. Se fosse, ele chegou atrasado, ele chegou adiantado, aí você ainda discute, né? Ah, era Será pra que chegar meio-dia, ou era pra chegar 1 hora, ou Será que estava realmente atrasado? mas assim, não. Então, ninguém mais sabe nada, fica uma confusão. É que assim, parece que a gente às vezes está vivendo também um pouco no mundo da mentira, né? Um pouco no mundo da fantasia. Você sabe que até vou puxar um pouco de um programa, não sei se a Paulinha viu esse, que é um reality show de drinks, de mixology, você viu? Eu Tá na já vi. Netflix. Sim. E aí eu fui assistir, até porque primeiro eu acho o drinks uma coisa fantástica, era um programa com um cenário maravilhoso, lindo, e tinham vários, né, caras feríssimos, mulheres incríveis que fazem esses drinks fantásticos e fabulosos. E, se não me engano, eram 10 ou 12 competidores. E eles apresentam, esse aqui veio do Canadá, esse aqui veio de não sei aonde, os grandes nomes. E aí tinha uma mulher que ela era a rainha, ela tinha, sei lá, milhares de seguidores. Eu acho que era no Instagram. Também com uma página lá só de drinks. E começa a competição, tá? Então, cada um tem lá, sei lá, vai ter uma tarefa, eles vão dar lá os jurados, né? Tem lá, vocês vão ter que fazer um drink X, assim, pra gente, com essas bebidas aqui, cada um. Então, cada um na sua bancadinha lá, fazendo seus drinks, e eles vão provar. E era uma eliminação de algum deles ali. E a mulher essa mulher que era uma Instagrammer, né, dos drinks, fez um drink que você olhava assim, gente, que era lindo, o drink era lindo. Aí, quando você experimentou, é horrível. Ela falou assim, é a pior coisa que eu já bebi na minha vida. Aí eu falei assim, eu ria tanto, porque eu falei assim, exatamente, Que adianta? é sobre isso. Isso aqui pode render até uma foto bonita, mas isso aqui não é bom, entende? Então, assim, ela ficou... por outro lado, eu fiquei com dó da moça, porque ela ficou muito abalada, ficou muito arrasada, porque ela achou que, pô, como eu tenho uma página com muitos, sei lá, milhares de pessoas, eu tô aqui, eu tô dominando. E, de repente, o outro que tinha uma coisa que não era mais simples... eles provaram e falaram, gente, isso aqui é um sabor genial, tem, né, enfim, tem a nota X, Y, Z de um aroma. E aquela outra coisa que ela falou, isso aqui é uma confusão. A história do drink não saiu da minha cabeça, porque é mais ou menos isso que eu acho que acontece, tem muita confusão. E eu acho que como nós estamos nessa área, nós somos dessa área, né, a gente estava até brincando antes, né, nós somos da era do rádio aqui, brincadeira. A gente é um pouquinho né? Mas tudo bem. Mas é o seguinte, é isso que está acontecendo. Então, tem muita gente, eu acho que é muito bom, né, que essas pessoas queiram estar nesse universo, mas elas precisam se aprofundar. Elas precisam, sabe, arregaçar Elas poderiam, mas eu não acho que a gente deveria exigir isso. Eu acho que a gente tem que se educar a buscar coisas que realmente façam sentido. É isso. Você quer fazer um drink bonito ou um drink gostoso? Entendeu? Você quer fazer uma receita performática, não sei o quê? Ou você quer seguir o livro da Dona Palmirinha e fazer um arroz que vai dar certo? Eu acho que a gente que tem que começar a curar um pouco da experiência que a gente quer viver em coisas que realmente façam sentido. E sabendo que cada um tem seu nome, entendeu? Sim. Vai lá no influenciador e imaginar que o influenciador vai te letrar sobre, sei lá, que assunto, se esse não é o assunto dele, se não é, aquilo que ele se propõe a fazer da vida. Porque para as profissões, gente, leva-se uma vida. Não é à toa que tem universidade, não é à toa que tem esse ambiente de trabalho, tempo de trabalho. Eu acho que tem que se respeitar um pouco isso. Um menino de 15, ele pode ser genial e saber de várias coisas, mas ele não é igual
Ele é um homem de 50. Ele não tem, inclusive, a maturidade, ele não tem a vivência e o tempo de vida. É que o futuro, né, eu posso até estar errada, eu acho que o futuro caminha, realmente a gente está nessa grande revolução, né, principalmente na nossa área da comunicação, aonde a gente está vendo, né, né, a gente está migrando, né, do que foi da mídia impressa para a mídia digital, vamos dizer, dos grandes veículos. A gente não sabe o que vai acontecer com esses grandes veículos, se eles vão continuar tendo essa importância, porque você tem filhos novos, as minhas filhas são já um pouco mais velhas, mas você pergunta para minha filha sobre TV aberta, ela não tem a menor ideia do que seja, né? Que não existe no universo delas. Então, é tudo o que está... elas consomem plataformas digitais, as informações que estão ali, né? Vem muito streaming, lógico que se aculturam com informação, mas a gente está vendo essa mudança. Tem uma mudança de público, com certeza tem. E essas pessoas estão crescendo, né? Então, que assim, é lógico... Sem o costume, por exemplo, de acompanhar a novela, né? É um exemplo, por exemplo. E com o costume desse consumo blocado, né? Dessa maratona aqui, entre aspas. Ninguém quer esperar um episódio por semana. Se bem que agora tá havendo uma mudança, né? Agora o streaming tá pensando melhor e falando, quer saber? Vamos botar um episódio por semana, que pelo menos a conversa dessa série dura uns 2, 3 meses. Sim. Então, assim, eu acho que o próprio mercado, ele, por exemplo, acho que num primeiro momento, quando vem a Netflix e joga toda aquela maratona e aquilo vira uma confusão, aí todo mundo, a gente tem que fazer assim também. Vamos começar a jogar, então, e aí o pessoal vai maratonar. Aí agora você vê que até a Netflix já 3 passinhos para trás. Não, calma, gente. Vamos lançar uns 3 para o pessoal ficar apegado. Depois vai 1 por semana. Porque aí a gente tem todo esse buzz, né? Conversa semana que vem do episódio. Mais uma semana aconteceu uma coisa chocante. Agora é o finale. Tipo, hoje, nesse momento, eu já tô com um grupo ensandecido aqui. Porque enquanto gravamos, tá no ar o último episódio da temporada de The Morning Show. Olha só, que é da Apple. Todo mundo insano assistindo, já mandando. Tô tacando play. Porque em algum momento, até amanhã, eu tenho que ter assistido esse episódio. Porque vai todo mundo querer conversar, enfim, e trocar ideia sobre. Mas vê, faz um tempo já que tá no ar e a gente tá a cada semana falando dessa série. Agora, olha só, a Apple, né, que é um streaming bastante importante, eu particularmente gosto de todas as séries. Eu gosto, tem muita qualidade, né? São muito boas. Eles produzem menos, mas tudo que fazem, eu particularmente gosto de tudo. Ele sempre teve, né, essa estratégia. Vai ser um por semana, e exatamente é o que a Paulinha acabou de entregar para vocês, que vamos dizer, né, é a fórmula mágica da Coca-Cola, que a gente precisa de buzz. Se eu te entrego tudo, eu vou consumir aquilo tudo de forma muito rápida, e na semana que vem eu já vou ver outra coisa, já não estou mais falando disso, já estou falando de outra coisa. E eles precisam desse engajamento. O engajamento, ele é importante. Ele é importante para continuar a conversa. E aí tem uma outra coisa completamente maluca, que é essa ilusão de que, de fato, todo mundo está consumindo aquilo ao mesmo tempo. Porque o que eu sinto hoje, principalmente agora que eu estou participando do Mulheres na Gazeta, então tem um público mais velho chegando no meu Instagram que eu amo, que é um público super atencioso, engajado, profundo. É um público que realmente está muito interessado ali nas dicas, que é um público que, às vezes, não está no beat, digamos assim, tipo, não está assistindo hoje o último episódio de Morning Show, mas está redescobrindo e assistindo no seu tempo um Gambito da Rainha, uma série Bridgerton, que de repente perdeu ali, naquela uma semana de loucura que todo mundo tava, Shonda Rhimes, Bridgerton, nananã, a pessoa não viu, que estava vivendo sua vida. Exatamente. Não estava tão fixada nisso. E agora ela está consumindo e fica feliz. E também comenta um pouquinho ali, um pouco acolá. Então também acho que esse negócio frenesi do consumo de informação que causa tipo um burnout. Pra quem é jornalista, às vezes eu fico, às vezes, falo, gente, calma. Não é assim. Sou só eu que estou enlouquecendo de querer absorver tudo isso. Porque ninguém está. E nem é pra estar, é muita coisa. Muita coisa. Você sabe que eu assisto
todas as séries policiais. Boas, ruins, de ficção, documentais. Eu vou assistir todas. Mas eu assistir tudo. Eu vou ver tudo. Eu tenho uma completa loucura e fixação. Pode ser desde aquela mais bobinha até aquela mais faca na caveira. Eu vou estar vendo, eu vou estar assistindo. Só que eu acabei... E aí é uma questão minha, né? Eu não consigo mais fazer aquela coisa. Eu vou assistir um episódio por semana. Você tá falando The Morning Show. Você prefere acumular Eu e vou maratonar? tudo. Eu quero assistir todos, porque eu já assim, eu começo a perder a paciência. Eu falei, não vou ficar esperando até semana que vem. Eu lembro no Game of Thrones, as pessoas, assim, já tava acho que na quarta temporada, na quarta ou quinta temporada, uma coisa assim. As pessoas, você não tá vendo Game of Thrones? Eu falei, não. Mas todo mundo assiste Game of Thrones, cara. Eu falei, então, eu não vou assistir ainda, porque quando eu sentar para assistir, eu quero assistir tudo. E eu sabia que a série era muito boa. Eu já tinha lido os livros, eu acompanho o escritor há muito tempo. Eu falei, não, eu quero ver numa sentada, né? E as pessoas assim, não, mas você não pode fazer isso, porque vai ter o episódio tal. E aí você vai saber dos spoilers e não sei o que. Mas é chato fugir de spoiler. Aí eu falei assim, mas eu não me importa, eu tenho uma outra loucura, Pauli. Eu quero saber do spoiler, porque eu vou olhar com mais atenção. Pra prestar bem Atenção naquele episódio. Não, você não sabe, porque vai matar a família inteira. Eu falei, jura? Vai? Então tá, do Stark? Tá bom, vai matar a mãe, tá, vamos, porque eu quero aquela cena. Não, mas você agora nem liga. Eu não ligo muito de tomar spoiler, pra falar bem a verdade, eu não ligo. Porque eu acho que o caminho, a construção para aquilo é sempre impossível. Só se for uma pessoa muito especialista para descrever com tamanha, né? Ninguém tem essa paciência pra descrever toda a cena e tudo. Mas para mim, a experiência de ver numa sentada, e eu consigo, sei lá, gostoso. Eu pego às vezes uma madrugada falando, quero assistir, que a casa tá naquele silêncio, ninguém tá te pedindo nada, não tem um monte de coisa que você tem que fazer de trabalho. Eu assisto um monte de episódios e eu falo, gente, é fantástico, porque olha a construção disso, são horas, né? Porque você segurar. É lógico, até no caso de Game of Thrones, algumas pessoas estão me escutando falar, a última temporada foi horrível? Foi horrorosa, que nem a última temporada do True Blood. Últimas temporadas são muito complicadas, né? Finais de séries, é difícil você ficar super contemplado. Cada um tem sua torcida, normalmente você já se apegou a alguém na jornada, e você gostaria que, sei lá, o que fosse que acontecesse. Eu sempre vejo as pessoas muito infelizes em final de série, assim. Porque também não querem que acabe. E você Ou querem que aconteça alguma coisa. E você tem toda a razão. A estratégia de lançar um episódio em termos comerciais, né, em termos de marketing para aquela série, para a própria plataforma, é extremamente inteligente. Eu sei que a gente foi deseducado, né? E aí a gente fica esperando. Então você vai ter duas saídas. Ou você vai esperar ele lançar todos os episódios, ou pelo menos acumular um pouquinho. Ou você vai ter que voltar a assistir. Eu tô super assistindo. Eu chamo de série de pinga. Eu tô super adepta das séries de pinga, assim. Agora vai acabar o The Morning Show, mas eu tô assistindo uma outra na Apple que é bem bonitinha também, chama Lessons in Chemistry, que é todo domingo. Linda, eu tô assistindo também. Tá vendo? Você tá assistindo série de pinga. Então eu tô, assim, eu tô achando bom. Eu queria... Porque no começo, gente, também, lá na Era dos Dinossauros, tinha o lance que as séries eram nos dias da semana, quando era Sony e tal. Então, por exemplo, sei lá, segunda noite passava tal, quinta noite, acho que terça noite era Sex and the City, se eu não me engano, porque era o dia que eu e minha mãe e minha irmã, a gente fazia as unhas e a moça, olha a coisa, a moça fazia as nossas unhas e a gente ficava assistindo a série. Carrie Bradshaw. Era um momento girly, 100%, assim. Então, assim, tinha esse lance de cada dia ser de uma série, né? Tinha Alpha, o Teimoso era no fim de semana, a Família Dinossauro era no domingo. Adoro. Então, assim, tinha e a gente via e era legal. Tudo bem que as séries eram diferentes, né? Elas tinham aquele formato que era muito assim, você podia ver um episódio ou sequencialmente. Mas o episódio em si sempre fazia sentido sozinho, era um jeito de se fazer série. Sim, ele se fechava, né? Mudou depois, principalmente de The Sopranos, que aí começou-se a construir aquelas histórias como Game of Thrones, que não dá pra você assistir um episódio do nada. Você vai falar, bom... É que nem Sopranos. Que é isso, entendeu? Uma viagem. Que é uma outra... Pra mim, é uma das melhores séries. É um marco da história da TV, exatamente por essa quebra. Foi onde construiu-se esse tipo de narrativa. E assim, o James Gandolfini, que é um grande ator e foi uma grande perda quando ele morreu.
Mas, assim, assim, foi aquela... Falei assim, uau! Então, eu acho que aí começou esse tipo de série que não faz o menor sentido você ver um episódio. Que é isso, Succession, ver um episódio. Você não vai entender nada. Não, são Entendeu? séries complexas. Exato. Então, tem ainda algumas séries que são mais episódicas. CSI é um pouco assim, né? Você pode ver um episódio, tem aquele crime, você vai... Talvez você perca algumas nuances, o romance de um com o outro, alguma besteirinha, mas o crime em si, a doença lá do Dr. House também, descobre, não descobriu, curou, morreu. Você descobre já num episódio só, já resolve, né? Mas tem outras séries que já é impossível. Você sabe, Paulinha, que isso está ligado com a TV aberta, né? Nos Estados Unidos, você tem um grande arco dramático que vai, né? A gente vai ver aquela temporada inteira, mas cada episódio ele se Tem que fecha. fazer sentido. Então, porque sei lá, senão, o Dr. House que tá lá namorando a diretora do hospital, aquilo vai, né? Sei lá, aos poucos, a gente vai ver aquilo na temporada inteira, mas aquela determinada doença, aquele médico, né? tem que vai dar uma cura, né? É. Dr. House. O Não que que é? dos- É como CSI, né? As pessoas assistem CSI e achavam que a polícia era daquela forma. Olha, que rápido. Gente, posso falar uma coisa? 45 minutos, a gente resolveu um crime. Eu, quando era mais nova, eu gostava tanto dessa coisa de CSI e tudo que eu fiz biológicas, porque eu podia escolher, estudei no Dante Alighieri aqui em São Paulo, e no primeiro, segundo e terceiro colegial, você podia escolher se era humanas, biológicas ou exatas. E eu estudei biológicas porque eu queria ser médica forense para solucionar crimes, veja bem. Depois, com o passar do tempo, eu acho que eu fui vendo que talvez eu não daria muito pra isso, porque apesar de eu amar assistir true crime e terror e tal, o que é verdade, quando é documental, quando é foto real, quando eu não consigo. Pra mim, tipo, esse documentário da Batch Kiss, por exemplo, eu não consegui ver, eu tive que parar de ver. Tipo, Aquilo foi é uma muito- coisa muito impactante. Você sabe que durante muito tempo eu preferia também as séries, principalmente nessa área do true crime, as de ficção. Mas eu não sei que... E eu posso te dizer que foi de uns 4, 5 anos para cá, eu migrei. Agora eu gosto mais das documentais do que das ficcionadas. Lógico que tem séries de ficção que são incríveis, aquela True to Be Told da Apple, ela é maravilhosa, com a Octavia Spencer, ela tá Que é lá tipo um podcast, exatamente, crime, é de muito crime. A primeira temporada é espetacular. espetacular, é até melhor do que a segunda. Mas a série documental, eu não sei se porque, assim, um braço até do meu trabalho, né, é tão envolvido com isso, e a realidade, não sei se você concorda comigo, ela supera a ficção, assim, completamente. Porque tem algumas histórias reais de crime que, se a gente escrevesse um roteiro, E eu achar que é exagero. aí falar assim, você é louca, isso não aconteceu. Eles, não, pelo amor de Deus, isso aqui é um absurdo, tira isso do papel. Isso aqui, ninguém vai acreditar nisso. E quando você vai olhar a realidade, fala assim, É isso é mesmo. pior, porque assim, a gente não consegue, a maldade humana, ela é muito estranha. Apesar de eu trabalhar com isso já há muito tempo, ainda me impacta muitas coisas, e graças a Deus que eu me sinto impactada, né? Me incomoda, que senão a gente, né? Tô amortizada. Exatamente. Mas assim, é muito assustador aquilo tudo, né? E eu comecei a gostar dos relatos documentais, porque quando você pega uma série documental, enfim, por exemplo, a gente estava até falando do Jeffrey Epstein, o que acontece? Você tem lá materiais antigos. Tem. Então você Tem as falas, né, das pessoas, das vítimas. Então você tem todo, na verdade, relatos documentais e relatos visuais de uma determinada época. E a gente começa a entender até o comportamento das pessoas, por que eram daquela forma e por que é importante a gente mudar. Aquilo não é uma ficção, aquilo é uma realidade. Com certeza. Mas eu acho que eu fico aflita exatamente por perceber o quanto a realidade pode ser pior que a ficção, sabe? Eu acho que eu fico muito... Apesar de eu gostar, eu fico muito impressionada quando é documental. Esse caso da Daniela Pérez, por exemplo, que também foi tratado, né, na série e tudo, eu fiquei muito impressionada, por exemplo,
com as imagens, né, do assassino, da esposa, ali no velório, na delegacia, né, naquela simulação completa, aquela coisa assim, até antes de assistir, tinham me perguntado no Morning até, se eu achava que ele deveria ter sido ouvido, né, e tal. E aí até na época eu falei assim, eu acho que eu acho que deveria, porque assim, não porque eu acho que ele tem que ter fala, mas pra gente ver o nível da cara de pau. Sim. Mas depois de Da frieza. assistir, eu falei, é totalmente desnecessário, porque o fato da gente ver, logo imediatamente após o ato, a cara de pau daquele Guilherme de Pádua, tipo, acolhendo, junto, Frieza dele. aquilo ali, só mais ouvir, aquilo ali já diz muito. Então, assim, na verdade, eles foram ouvidos ali pelos atos que eles apresentaram no momento. Exatamente. Foi horrível, assim, de ver aquilo. É isso, a realidade. O relato documental é impressionante, Muito né? Porque impressionante. você está mostrando ali o que de fato aconteceu. A frieza, a simulação. E tem uma coisa que eu gosto muito na área de documentários, que é a liberdade que o documentarista tem de escolher qual é a linha que ele quer seguir. Construir, né? É, Isso muita gente fica questionando no cara, porque- né? Ah, mas você acha que foi fiel ou não? Eu falei, gente, como é que a gente vai saber? O diretor, o cara que idealizou, ele persuadiu contar uma história, né? E ele tem esse direito, que é diferente do jornalismo, né? Porque, assim, é que são áreas que elas se esbarram, né, Paulinho? Então, assim, o jornalismo, a essência dele é dar espaço para todos os lados. Então, se eu vou falar dessa caneta que está, né, no antagonismo com essa, eu preciso mostrar a história dessa caneta também, porque senão isso não é jornalismo. É a opinião dessa pessoa só aqui. No documentário, eu posso seguir uma linha, então eu quero seguir a dor daquela família. Essa é a história que eu vou contar a história desse crime, mas pelo olhar dessa mãe. E é assim, é da mesma forma que você deve ter assistido Jinx, Jinx, que assim, é brilhante. Aquele documentarista resolve contar a história do Robert Durst, que é um grande serial killer, e tá ali junto com ele. Então, vamos embora, estamos juntos. E olha o nível de manipulação daquele homem. Quando a gente... porque aí eu comecei a ficar louca. Quando eu assisti Jinx, eu queria entender tudo. Ele usava, não sei se você chegou a saber, ele usava uma lente de contato para deixar o olhinho dele menor. Então ele fazia, sabe aquela cara de um... cara sofrido. de um senhor, sabe? Que, gente, como é que você pode achar que esse senhor é inofensivo, matou muito, né? pessoas? E ele, assim, um rei da arte da manipulação. O que acontece? E aquilo foi brilhante, gente. Eu pulava. Quando eu vi o último episódio, eu falei, ah, não. Eu queria ir lá, eu queria beijar aquela equipe inteira, eu queria beijar o homem do áudio. Porque ele se entrega, ele esquece que ele tá microfonado, ele vai num banheiro, aqui já vai um spoiler, pra quem não viu Jinx, da HBO, e começa a falar tudo. Olha, eu enganei, que nanana. Tudo gravado. E ele já tinha se safado algumas vezes nos tribunais americanos. Um homem podre de rico que cometeu uma série de crimes. Aí o que o documentarista vai fazer? Gente, e olha o nosso trabalho como é importante. Ele recebe um material que ele não podia, já não era mais só um documentário. Ali era prova. Ele falou, bom, eu aqui tomei conhecimento de um crime. O que você faz quando você toma conhecimento de um crime? Você precisa reportar para as autoridades. O cara ganhou milhares de prêmios, todos merecidos, não é isso? Você viu, não viu a série? Sim. Falei, gente, olha que trabalho bacana. Olha, eu vou te falar, essas séries documentais eu acho muito legal. Essas partes de tribunal eu acho interessante, porque às vezes a gente fica reclamando da justiça no Brasil, mas puxa vida, hein? Também tem umas coisas que acontecem aí, o de Simpson, né? Você vê os julgamentos, umas pataquadas que acontece, é perda de prazo, sei lá, é todo tipo de coisa que acontece, né? De errado, enfim. E é muito louco, porque a gente sempre tem essa vontade de que um criminoso, alguém que comete um crime, que seja feita a justiça.
E agora tem muitas séries documentais que questionam, né? Será que foi feita a justiça? Exatamente. Será que foi feita a justiça? Será que essa pessoa era culpada? Será que ela era inocente? E olha a importância, aí de novo agora vou aumentar das plataformas, das redes sociais, da opinião pública, porque a gente assistiu ao vivo um reality show que foi, né, o júri, que é o pequeno júri, né, o petit jury, de Johnny Depp e Amber Heard. Gente, aquilo foi... Não era um crime, era uma ação civil, mas lá nos Estados Unidos tudo vai para júri. Eu não assisti em tempo real, mas eu lembro que virou um frenesi tudo. A gente acompanhou, assim, superficialmente no Morning, mas depois eu assisti o documentário que eu amei, porque eles editaram, né? Costuraram tudo pra gente tentar compreender. E o mais maluco de tudo é exatamente as redes sociais, né? E a impressão, depois de assistir, a minha impressão, é que eles estão atuando, os dois, assim. Que parece um grande filme comentado, sabe? Uma viagem. Não, e ela muito preocupada, porque ela tinha ali uma equipe, né, de comunicação, nos dois, ambos os lados, né, o Johnny e a Amber, para ficar checando as redes sociais. Para ver o comportamento, né, para modular. Então as pessoas aqui, né, porque tinham torcidas. Tinham torcidas. Mas... Tinham muitas torcidas, gente. Coisa mais louca, né? E assim, o que eu gostei muito, eu assisti em tempo real aquilo ali, tudo. Foi o primeiro comportamento daquela juíza. Eu achei aquela mulher fantástica. Ela foi de uma calma. E ela deu toda a liberdade do mundo para ambas as partes, né, poderem se manifestar, trazerem provas, falarem. Ela nitidamente ela estava ali isenta, no sentido... ela não espetacularizou a presença dela, né? Não, ela deixou para eles mesmo. Vocês não, são atores, podem fazer. Fã daquela mulher, mas ao mesmo tempo a gente desconstruiu ali uma grande farsa, né? Aquilo foi chocante, porque toda a imprensa comprou a história, né? Você compra, violência doméstica. A mulher aparece com o osso roxo. E aí você fala, não, imagina, ela apanhou. E depois você vai descobrir que aquilo era maquiagem, que aquilo eram fotos antigas. Agora a gente está vindo com inteligência artificial. Sei lá o que vem pela frente, né? Quais são os crimes, né, mentirosos que vão aparecer, né, usando tecnologia. Mas como foi importante, né, e até eu acho que preocupante, porque você querer, né, prejudicar uma pessoa daquela forma, como ela fez, e ela não entende. E é de uma questão tão egoísta, Paulinho, porque descredibiliza tantas outras mulheres, né, que passam de fato por violência e tudo. Eu acho que esse foi um dos principais pontos desse julgamento, porque serviu de armamento para quem gosta de descredibilizar a vítima real, entendeu? Porque tem muita vítima real. Muito. A maioria é real. Sim. São poucas as pessoas que vão se sujeitar a fazer uma palhaçada dessa. E importante que ela foi desmascarada. Até para desmotivar essas outras pessoas, né? Falar, é muito fácil, sabe, criar a situação. Não, olha só, isso aqui já aconteceu, a gente já viu que isso aqui é uma mentira. Pois é. E não é muito fácil, né? Na verdade, nem quando é real é fácil. Porque um crime de agressão, de violência doméstica, é um crime que muitas vezes não tem testemunha, né? É uma coisa que você tem que realmente estar muito determinada, pronta para você fazer essa denúncia, que você tem que recontar essa história, reviver esse trauma, ter provas mais explícitas possíveis para você poder se garantir, porque é isso. Então, que aí foi bastante complicado. É um dos piores crimes que a gente vive no Brasil. Infelizmente, é um dos crimes que mais cresce, né? Enquanto a gente vê uns, né, diminuindo, a gente vê a violência doméstica crescendo, e isso é ainda muito triste, é uma realidade que a gente precisa lidar e combater. Tem muito estigma, né? Muita vergonha, tem muitas mulheres que não têm nem condição de sair, por exemplo, de casa, não tem para onde ir, caso preste uma queixa, e também tem essa questão de que às vezes você pede uma medida protetiva ou alguma coisa do tipo e acaba que, né, não chega, não surte efeito, a pessoa não respeita, enfim, é muito delicado.
Às vezes envolve uma família inteira, criança. É muito triste, realmente. E ainda é uma violência que traz muita vergonha para a mulher. Eu acho que as mulheres ficam muito envergonhadas de enfrentar tudo isso e de contar suas histórias. Porque é muito triste você sofrer a violência, né, do seu parceiro, que pode ser seu Sim, vai ser marido, muito seu namorado. questionada, né? Porque, por que que você ficou? Por que que você não foi? Por que que você não bateu de volta? Eu penso, assim, gente, né? E aí, cada história é a sua história. E E tem pessoas e o que você vai pessoas. fazer? A grande maioria das vezes a gente vê que tem mulheres que elas ficam em estado de choque. Porque você não imagina que aquela pessoa vai te agredir. E às vezes, psicologicamente, muito dependentes daquela relação, tem todas sem a menor condição psíquica de sair daquilo, de entender o que está O acontecendo com gaslighting, né? você, entendeu? Às vezes já vítima de violência dentro da família, né? No tipo de educação, de subordinação. É muito complexo. Realmente, esse caso deixou todo mundo pistola, né? É pistola, mas aí fizeram uma série, eu adorei. Eu achei legal porque eu que não acompanhei em tempo real, senti que foi sabe aquele resumo bem feito? Sim, Com as vozes, com as edições, com as interatividades, com uma parte engraçada, das uma parte redes séria. sociais, é assim, não, e uma nova maneira de contar uma história. Eles contaram a história do julgamento através das redes sociais. Aquilo foi fantástico, foi genial, parabéns. Aliás, tem uma série que é de julgamento, não tem nada a ver com isso. É uma coisa super. Chama Jury Duty, você já viu? Já. Gente, essa é muito boa, que é o que o menino é a única pessoa que acha que ele realmente está fazendo parte de um júri e o resto é todo mundo ator. É nada a ver, tá? Com true crime, é coisa de comédia, mas é fantástico, é muito bom, né? Essas coisas também que mudam o jeito de contar as histórias, eu acho super interessante. E o Ryan Murphy, eu acho que é um cara que faz um pouco isso, né? Então, com essa série de American Crime Story, e esse em especial, que Brilhante. pra mim, o pior de todos, assim, que pra mim foi até... Acho que foi a pior série de true crime que eu já vi, assim, que é a mais pesada. A que mais pegou pra mim, que é Dahmer. Não. A história já é muito pesada. Canibal, gente. Canibal é... Você viu as fitas de confissão do Dahmer depois? Eu vi, mas assim... Então, é o tipo caso, não sei o que é pior. Realidade ou a ficção. Mas a ficção, no caso, o Ryan Murphy fez uma ficção muito tensa, né? Muito pesada. E muito bem feita. Muito. E assim, é muito assustador aquilo ali. Aquele ator é maravilhoso também. É muito assustador o que eles conseguiram fazer ali. É assim, é um negócio de ficar arrepiado. Tem um episódio que é de uma das vítimas que é deficiente auditiva, que assim, é maravilhoso, assim. E gera polêmica, né? Porque parece que a família de uma das pessoas que é retratada ali, na verdade, acho que é a irmã de uma das vítimas, né? Desse menino, acho que surdo, que não gostou do jeito que, enfim, foi colocado. Eu acho que deve ser também muito dolorido para familiares assistirem a essas dramatizações. Sim, E talvez pior do que o documental, sabe? porque o documental você envolve a família, né? De alguma forma, Tem que porque falar, você né? convida, a pessoa vem, ela dá o seu depoimento. Isso, inclusive, é terapêutico, né? É uma questão de Falar falar sobre, ela poder ter a voz, né? Porque a grande maioria das vezes aquelas vítimas foram, né, retiradas do universo. Então, elas vão, né, ter voz ou pela imprensa, ou pelos seus familiares, né, ou por um documentarista que vai estar, né, recontando aquela história. Então, para elas é muito importante. É lógico que uma ficção, né, ali o roteirista, o diretor, eles têm total liberdade. Estratégia para construir ali. Ele tá, né, ele se baseou em histórias reais. A minha crítica em relação a essa série, e aí não tem nada a ver com a qualidade, porque eu também amo o Ryan Murphy, tipo assim, eu acho ele sensacional, é a questão de você não incluir essas famílias. Eu acho que elas poderiam, né, ser mais incluídas no processo, nem que seja no processo com a própria produção executiva ou com os executivos do streaming, de chegar e falar, olha, nós vamos fazer, né, vamos falar sobre isso, eu acho que é importante. Ouvir aquelas pessoas, dar um pouco de atendimento. A gente sabe que essas plataformas ganham muito dinheiro, eu acho que alguma coisa poderia reverter para ajudá-los, não é? Essa também é uma discussão grande, né? Tipo, quem fica com essa grana que é
espetacularização de um criminoso, é romantização de não sei quem, o que é, o que não é, foi assim, foi assado. Sempre fica todo mundo discutindo muito sobre isso. Mas esse negócio da família, eu acho que deve ser muito difícil mesmo. E principalmente nesse ambiente dramático, onde, né, se criam estratégias e coisas para se contar. E você vai ter que contar coisas que, de novo, quando a gente escreve uma ficção, né, Paulinha, eu vou falar da história, enfim, vamos pegar aqui o caso da Suzane, né? Foi feito um filme. Não, 3, né? Acabei de assistir o terceiro. O que acontece? Aquele pai e aquela mãe morreram. Então, você vai criar falas. Você não sabe se aquelas falas foram verídicas ou não. Então, de repente, tem uma irmã que está assistindo que fala, não, isso não era o comportamento da minha irmã, não era, sei lá, o comportamento do meu filho. Mas, assim, de novo, existe uma liberdade poética, né? Para construir, né? Para uma ficção. Mas eu entendo o outro lado também, que fala assim, não, mas isso nunca existiu, não era dessa forma que as coisas aconteciam, né? Então, tudo depende, né, do quanto também aquele roteirista, né, aquele escritor, ele vai se debruçar na própria pesquisa dele. Eu já vi muitos, por exemplo, vamos pegar as séries de policiais. Se você perguntar para a polícia, eles detestam qualquer série de ficção, porque Falam, não é real. Exatamente, isso nunca existiu, isso não acontece dessa forma, né? E eu já fazendo muitos anos, né, série de realidade policial, hoje eu entendo o que eles falam. Realmente, isso não existe uma... Eles não falam daquele jeito, eles não agem daquela forma, não é desse jeito. Então, eu entendo a indignação deles, porque não é que não quer... Não se vê retratado. Não, você pode falar de mim, mas fala de uma maneira honesta, de como é que as coisas acontecem. Então, essa é um pouco... Mas, de novo, gente, aquilo é uma ficção. O diretor, o roteirista, eles têm liberdade. Deve ser, é isso. As conversas que você nunca ouviu, como você escreve essas conversas? Você sabe um pouco sobre aquelas pessoas. É a história do Dahmer, né? E assim, esse Dahmer, tudo bem, você sabe uma coisa ou outra. Agora, o que o cara fez dentro do apartamento dele, Ele morreu, ele pensava, entendeu? Não sei o que ele falava. Era tudo meio... Vou construir aqui, né? Você tem alguns relatos aqui, acolá. Muito horrorosa essa série. Eu fiquei sem comer carne. Fiquei quase um mês sem comer carne. Não conseguia mais. Tipo... Por conta dele ser um Nossa, tem uma cena lá que é um negócio com sanduíche, gente. Aquilo ali, pra mim, sanduíche. Fiquei fora um tempo também. Não veio com sanduíche. Sanduíche em lugar estranho, não quero, obrigada. Teve muita coisa ali pra mim. Tinha um negócio do cheiro. Do ar-condicionado, né, de um apartamento para o outro, aquilo que os vizinhos... Começou a me dar uma noia também, coisa de cheiro. Olha, eu fiquei perturbada. Esse Ryan Murphy, ele zoou com a minha cabeça. Mas você faz isso, eu faço. Quando eu gosto muito de uma série, principalmente que ela é uma série ficcionada, baseada numa história real, eu vou atrás para saber como é que ele construiu. Aí eu descobri, não, ele falou com o vizinho A, com B, com C, e aquele vizinho realmente... Aí eu chequei porque eu fui ver as fitas de confissão, né, do Dahmer. E realmente tem o Dahmer, ele fez uma coisa, gente, que é muito louca. Ele descreveu cada episódio. Então, bastava, né, a pessoa pegar aquilo e falar, não, aconteceu dessa forma, eu encontrei ele aqui, levei ele aqui, aí o que eu fiz? Aí eu esperei quando ele fez não sei o quê, aí foi a oportunidade que eu, né? Aí ele vai... lógico que você vai botar diálogos, porque aquelas pessoas não existem, o próprio Dahmer também não existe, mas a escolha de um bom elenco, que realmente é um elenco primoroso, o que aquele ator fez, gente, até o óculos, tudo, né? A produção de arte daquela série. Eu sei que a série é horrorosa. Não, mas que é muito... O Ryan Murphy tem essa característica, né? Ele é muito caprichoso. Ele constrói um universo. Tanto que ele faz séries nada a ver, tipo Glee, super leve, The Politician, outro ambiente também, e Dahmer. Tipo, o cara consegue criar tudo que é coisa... Que ele fez American Horror Story, né? Aliás, tá no ar também, é uma que eu tô assistindo de pinga. Tá assistindo de pinga? Não, eu espero inteira, depois eu assisto. Tô assistindo de pinga, é uma história que tem gravidez, é um negócio tenso. Mas me conta, agora a Paulinha vai contar pra gente um novo momento. Novo momento. Paula Carvalho.
Então, agora, o que acontece? Eu tô no Flow News toda sexta-feira, então, participando da bancada do jornal. Ótimo. Então, toda sexta eu tô lá junto com o Rafa Colombo e sempre com mais um convidado. É um jeito muito gostoso de fazer jornal, porque é podcast, né, também. Então, é uma delícia. Quem faz rádio gosta muito desse formato de podcast, porque Todo mundo tem tem que assistir o Flow News, hein? uma coisa afetiva, assim. Pro ano que vem tem algumas coisas novas que eu acho que vão acontecer ali também dentro de Flow News, mas ainda não posso falar porque ainda não tá Segredos. sacramentado. Mas com certeza muita coisa mais nesse âmbito gostoso, porque eu acho que foi isso que me desgastou muito na PAN, essa coisa dessa politização e tal, que nunca foi a minha editoria, nunca foi a minha especialidade. Então, de poder falar sobre comportamento, sobre entretenimento, curiosidades, coisas mais gostosas, mais Sobre leves. público jovem, que eu sei que a Paulinha gosta muito. Eu adoro. E tô na Gazeta, no Mulheres, com esse público também super diferente. Então, tem sido incrível a experiência, porque eles têm uma tradição lá de fazer temático, né? Eixos temáticos. Então, é super legal, porque um dia você vai, vamos falar sobre filmes rockabilly, vamos falar Que sobre legal. para as crianças hoje. Hoje vamos falar de filmes que têm comida como linha condutória. Então, assim, são arcos temáticos que eles propõem. Eu acabo levando várias dicas e constrói, assim, um painel muito gostoso de coisas em vários streamings para o pessoal assistir. Então, tem sido bem legal também. Tô nos cinemas antes dos filmes com a Flix Media no Flix Channel, então estreias dos filmes, curiosidades. A gente fez um vídeo super lindo sobre Meu Nome é Gal, com curiosidades do filme. Então, antes das sessões no Brasil inteiro, isso aí pra mim foi um negócio, né? Pra quem gosta de cinema, me ver lá na telona estourada, assim, até hoje eu fico arrepiada quando me mandam, assim, me marcam no Instagram, sabe? Você no cinema e tudo. E tô fazendo bastante coisa no meu Instagram, dando dicas de séries e filmes. E eu tô escrevendo muito também agora. Que legal. Então, Vamos ser uma roteirista? não Ou uma sei, escritora? tinha muita vergonha do meu escrito, tinha muita pavor, assim. Podia falar, sempre falei isso, posso falar pra 1000 pessoas, não tem problema. Rádio, TV, câmera, não tem problema. Mas botar aqui, ó, um texto aqui que eu escrevi. Então, é uma coisa que eu tô trabalhando, esse meu medo. Agora, abrir lá um Substract, cada hora é uma plataforma, Eu vou fazer um que é convite de textos. para Paulinha, quando ela escreveu os textos sobre as séries de true crime, sejam de ficção, para ela mandar pra gente que a gente vai publicar. Ah, eu vou fazer, eu faço com o portais. maior prazer. Aí, olha, se vocês vão ter dicas, além, né, das dicas que ela já tá dando em todos esses lugares maravilhosos, nas redes sociais dela também, a gente vai trazer, ela vai botar aqui, falou de série, porque é um portal, né, de jornalismo investigativo, então é bem bacana, depois eu te mostro. Vou abrir para você. Ah, eu quero. Vou escrever sobre as séries bem desse meu jeito, translocado, com várias, tipo, referências que vem, que depois é isso. Acho que eu sou igual a você nesse sentido, cara. A gente vê uma coisa e vai buscar tantas outras, né? Exatamente. Pra Eu também sou construir, é muito completamente gostoso. translocada, né? Completamente. Eu digo que eu posso conversar, apesar de ter, né? Eu digo que eu não tenho o menor problema de falar a idade que eu tenho 54 anos, mas eu me sinto muito jovem. Então, eu converso com um público extremamente jovem, também converso com um público já mais maduro, mais adulto. É assim que é gostoso, né? E eu esqueci de falar da coisa que eu mais tenho gostado de fazer também, que é uma coisa super solitária e solo, mas que jamais é solitária, porque eu descobri que tem um monte de gente que pensa parecido com essas coisas que eu penso, que é o meu podcast que eu faço sozinha, é só áudio, não tem vídeo, chama Ansiolista. Olha que legal! Tá no Spotify? Tá em todas as plataformas, é só áudio mesmo, não tem vídeo. E é parte de uma coisa que eu tenho, pode ser que você tenha também, não sei. Eu tenho um lance com ansiedade, que quando eu começo a ficar muito ansiosa, e normalmente é domingo depois do Fantástico, o meu ápice, assim, da ansiedade. É tipo uma síndrome, é a síndrome da musiquinha do Fantástico. Começa a me dar um ciricutico, um negócio, e aí eu desenvolvi um método que muita gente indica e que pra mim dá muito certo, que é de fazer uma lista. Tá. Então, o Ansiolista é baseado na minha lista de ansiedades do domingo, que é essa hora que bate mais a minha ansiedade.
Então, normalmente tem a ver ou com sentimentos e coisas que eu assisti, ou quero falar, ou pensei, ou gatilhos de ansiedade, Olha que de coisas interessante. que, enfim, vão mobilizando, sabe? Filho indo mal na escola, essas coisas do dia a dia. E às vezes tem a ver com um filme, que citou alguma coisa, É o que sabe? você falou, isso é muito importante, porque eu acho que todos nós hoje, né, até por esse acúmulo de informação, de tudo é para ontem, né, tudo é meio prioridade. Outro dia uma pessoa falou assim, não, isso é prioridade, prioridade. Eu falei, mas tudo é prioridade, então nada é prioridade. A gente precisa priorizar as Exatamente. coisas, porque senão você vai deixar todo mundo louco aqui. Todo mundo hoje sofre um pouquinho, tem um pouquinho de transtorno de ansiedade, né? Eu não tenho, até outro dia uma ouvinte me mandou uma pergunta, mas você tem uma ansiedade e tal? Falei, não, eu não tenho um transtorno de ansiedade, eu não sou paralisada pela ansiedade, eu não Mas estou a gente- medicada para a ansiedade. Mas A tem gente dias sente. que a gente sente que realmente aquilo tá pegando, né? E olha que legal, a gente tem que ouvir o podcast da Paulinha, Ansiolista, Ansiolista, toda segunda-feira às 6 da manhã, eu gravo domingo à noite. que você solta às 6 da manhã. Foi minha cura, tá sendo minha cura da ansiedade, depois tá. E olha só, e pode ajudar a curar muita gente, porque você escuta e de repente, né, porque e sabe onde está a cura? E eu aprendi isso com os psiquiatras e os psicólogos forenses, quando a gente divide. E na identificação, porque muitas coisas eu achava que era só eu, e agora eu já descobri que são várias pessoas. Tipo, o último episódio eu tava dizendo que eu não consigo aceitar elogio muito bem, assim, de nada. Às vezes a pessoa fala, ai, que roupa bonita que você tá. Eu sempre tô, tem na liquidação. É velho, sabe? E, tipo... E por quê, né? Por que eu não posso falar, nossa, obrigada, que bom que você achou que eu tô bonita, fico feliz, sabe? É que a gente é criado com aquela mentalidade. Humildade. Não pode, é feio. Mas eu achei super lindo uma coisa que eu vi uma psiquiatra, não sei se é psiquiatra ou psicóloga falando na internet, chama Terry Cole, uma mulher que escreveu um livro super legal que é sobre manter os limites nas relações para você não ser invadido. É um livro super legal. E ela falou assim que quando alguém te dá um elogio, você teria que imaginar que é como se a pessoa estivesse te dando uma caixinha turquesa da Tiffany, um presente muito lindo, muito raro. E que você falar assim, não, obrigada, é tipo, não é legal, é quase uma desfeita, porque é tão raro alguém pegar e te fazer um elogio, tipo, as pessoas estão muito mais preparadas pra nem olhar na sua cara ou falar mal, que a gente tem que receber aquilo como realmente um puta presente, uma joia, toda a sabe? razão. E agradecer muito e, sabe, trocar e dizer, puxa, obrigada que você gostou, deixa eu te falar, escolhi essa roupa, sabe? Queria estar bem pra estar aqui com você, queria, sabe... Obrigada por você ter notado. Você gostou do trabalho? Pô, eu estudei pra caramba pra fazer. Eu fiz, sabe, eu tava doente, mas eu fiz. E, sabe, que bom que você gostou, que você notou que eu fiz com tanta vontade. E você sabe que isso é uma coisa muito feminina. Um homem, ele não vai ter problema nenhum de... Vai achar ótimo. Falar, pô, Eu tô feliz. eu tô... entendeu? É que a nossa... Entende? Olha como A mulher, ela é ensinada a tá nesse lugar, né? isso aí. Mas enfim, aí então, veja, eu achava que era meio eu que tinha esse problema. Depois vim a descobrir que muita gente sente a mesma coisa e tem a mesma dificuldade. Então tá sendo um diálogo muito legal, é maioria feminina a audição, e de 30 a 50 anos, assim, eu vejo pelo público que tá ouvindo, e tá sendo muito Já ganhei incrível. mais uma espectadora aqui. Vou fazer muita Tem um monte propaganda. de dica lá de filme, série e livro, porque normalmente são essas obras que acionam alguns pensamentos pra mim. Então, a respeito de várias coisas, idade, tem um filme lindo na Netflix, Niad, que é daquela nadadora que cruzou ali de Cuba para os Estados Unidos aos 64 anos. Então, uma história super inspiradora que mudou minha perspectiva sobre o envelhecimento e os objetivos da vida. Então, assim, é uma viajeira louca, mas é uma delícia. Isso é muito bom. Agora eu vou pedir aqui para o seu Vitor, ele que está com as perguntas, é isso? Exatamente. Que perguntas são essas? Olha, você vai ler as perguntas. E as pessoas já mandaram com antecedência para você. A Rosenilde da Silva pergunta assim. Paula, você que veio de uma família que é ligada à indústria da mídia, sendo neta do Tuta e sobrinha do Tutinha. O legado deles moldou sua carreira? Olha, eu principalmente trabalhei muito com meu avô, lado a lado, assim, né? Então,
Com certeza, ele que me guiou. Acho que de várias coisas que eu me propus a fazer, foram muitas porque ele me cutucou. Desde você tem que trabalhar desde cedo, desde vai no arquivo da PAN, vai procurar. Queria um programa que tivesse o arquivo. Então, são várias provocações que ele foi fazendo e, obviamente, que eu tive muito privilégio de oportunidade, privilégio de estar numa família que tem dinheiro, que pôde financiar meus estudos, de eu poder sempre me dedicar a isso. Então, eu sempre peguei essa oportunidade e pensava, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que entregar algo muito bom, eu tenho que dar o máximo que eu posso dar, porque eu tô tendo esse privilégio gigantesco de viver tudo isso. Bom, a Luísa Almeida, ela pergunta assim, depois de tantos anos que você passou no programa matinal da Jovem Pan, você pode citar um momento memorável da sua passagem por lá? Memorável de emoção, assim. Você escolhe, Paulinho. Qual foi o grande momento? Ai, teve muitos. Eu falo. Acho que eu já entrevistei meu avô. Ah, que lindo! Eu acho que no Morning ele já foi um pouquinho, junto com o Newton Travesso. E também quando eu fazia o Jornal Jovem Pan com Oliveira Andrade, ele também foi entrevistado. Foi muito emocionante para mim. O próprio Newton Travesso, quando eu entrava, assim, até hoje eu me emociono. O dia Ele é um fofo. Quando aconteceu do Jô falecer, o Newton foi lá, contou tantas histórias. E como ele sempre também trabalhou comigo desde o começo, ele que me instruiu, enfim, em 1000 coisas de trabalho. Então, é uma pessoa que sempre me emocionou muito. Teve uma vez muito linda também, que foi aquela Laila Garim, que fazia Elis Regina, e que ela estava no programa falando do espetáculo dela, e aí ligou pelo telefone o Jair Rodrigues, ainda vivo. E aí eles cantaram juntos ao vivo. Foi muito lindo. Também chorei. Bom, eu já chorei 100.000 vezes lá no programa. Eu era sabida, assim, de chorar. Mas é muita coisa, acontece cada coisa, assim, de gente que você conhece, né? Eu lembro quando foi o Karl Hamburger no programa, que eu pensei, nossa, eu quero ir embora com esse homem. Servir café pra ele, fazer qualquer coisa. Tipo, pessoas que você, né, admira e que você conhece, que começam a falar, né? daquele ofício, né, do que fazem, que são pessoas muito apaixonantes, assim. Mas teve, cara, muitos momentos muito legais, assim, acho que muitos, não sei nem, falei aqui 2, 3, mas tem muito. Ó, o Lucas Alves pergunta qual é o impacto dos dramas criminais em nossa compreensão nos eventos da vida real. Cara, não sei, nos eventos da vida real, mas eu acho que traz essa reflexão que a Carla já colocou aqui. A maldade humana é uma coisa realmente esquisita, que a gente não consegue dimensionar. Só que esses crimes, o impacto na sua vida pessoal, eu não sei. Tem gente, por exemplo, que é muito sensível, que assiste isso e acaba impactando até de uma forma negativa. Eu nem de casa, né? acho que eu nem recomendo, por exemplo. Eu não gosto muito de assistir jornal policial, esses da período da tarde. Também não. Sem julgar, mas é que eu acho que a mim não impacta bem. Como, por exemplo, Dahmer foi uma série que, apesar de eu adorar terror, adorar a série de true crime, foi uma série que pegou mal pra mim, né? A Boate Kiss foi uma coisa que pra mim não deu pra continuar. Então, assim, acho que cada um tem que entender como isso impacta em sua vida. Acho que tem esse papel de demonstrar, de denunciar, de expor, porque não adianta a gente esconder o que é ruim, né, pra debaixo do tapete. Se existiu, aconteceu, então também é importante a gente saber, mas acho que também cada um pode modular um pouco. Acho que tem hora pra tudo, sabe? Hora pra assistir uma comédia, hora pra assistir um romance, e hora que talvez você possa não assistir nada e tá tudo bem. É o livro. Dá uma descansada. Vamos ouvir Nat King Cole. Não, porque é pesado o expediente também. Ficar só nisso, sabe? Pode trazer uma angústia, assim.
Ó, o Júlio César pergunta assim, como sua experiência no cenário clubbing na década de 90 influenciou sua carreira na rádio FM na criação de conteúdo? Eu fui clubber, poucos sabem, mas eu fui um club kid, eu falei aqui que eu fiz na balada. Cara, influenciou, acho que porque era um assunto de interesse, quando você tem um assunto de interesse, você é curioso sobre esse assunto. E na minha época não existia internet. Então, a cultura clubber foi por onde eu comecei a buscar informação sobre alguma coisa que eu gostava, através de revista, através do contato com os DJs. Se misturava um pouco com o meu trabalho, porque eu fazia curadoria musical e produção de um programa exatamente sobre isso. Mas foi alimentando essa vontade e as formas de você aprender mais sobre aquilo que é um pouco do jornalismo, né? Então, por exemplo, como você vai saber sobre uma música se não tem internet e tal? Você tem que falar com o DJ, você tem que falar com o produtor, você tem que conversar com alguém, ligar, procurar saber, comprar revista, falar com alguém que foi viajar, que possa te contar alguma coisa. Então, no fim, foi um lugar que me interessava muito e que abrangia a moda, várias coisas, né? Que a cultura clubber era aquela coisa. Tinha a Love Parade em Berlim, teve a primeira Parada da Paz aqui em São Paulo, que foi a prequel da parada LGBTQIA+. Então, assim, teve muita coisa que aconteceu e que eu estava indiretamente envolvida por gostar desse cenário e estar trabalhando com isso também coincidentemente. Então, foi muito bom. Boa. Para encerrar, a Bruna Costa diz: Paulinha, te acompanho muito no Instagram e adoro suas recomendações. Mas eu queria saber qual é sua série favorita. Então, eu sempre falo Anos Incríveis, porque é Anos Incríveis. Eu não sei se vocês já assistiram, passou na época na TV Cultura. E é uma série muito linda, é uma série coming of age, então tem aquele menininho que ele tem lá os seus 11, 12 anos, então tem bem aquelas histórias de primeiro amor, é o Kevin Arnold, ele tem um melhor amigo e tal, a namoradinha que é a Winnie Cooper, que ele meio curte. Só que é uma série que, além dessa vida dele na escola e tudo, tem toda a sociedade americana, o que está acontecendo ali, acho que é no fim da década de 60, 70. Então, assim, tem todos os acontecimentos políticos, como vão impactando a família, tipo, a filha meio hippie, aí vira meio ativista, aí crise econômica ou não, sabe? Então, é uma série linda e tem uma trilha sonora maravilhosa. Até a Disney Plus fez um remake dessa mesma série, que tá com o mesmo nome, só que é com uma família negra. E eu achei super legal também, super linda, porque traz outras questões, né? Que não eram vividas pela família do Kevin Arnold, mas são vividas pela família desse outro menino. Bacana. E aí, bora, a gente tem uma brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Uma brincadeira. É o seguinte, nós temos aqui algumas perguntas De crimes? para vocês. Onde você escolhe? Tá. Você escolher uma aqui, é você qual que você vai escolher. Você. Meu Deus. Aqui. Olha aqui, vamos virar aqui. A Paulinha. São perguntas, o quê, gente? É teste? Eu sou péssima de teste. Não, não é teste. Tá. É sobre mim? Não, tudo bem. Tá, eu quero essa. Perguntas filosóficas. Tá bom. É ético sacrificar os direitos individuais em nome da segurança coletiva? Cara, tipo, por exemplo, vou usar um exemplo recente da Covid. Sim, eu acho que pra mim valeu a pena. Eu acho que a gente acabou salvando vidas. Quem pôde ficar em casa, obviamente que muita gente não pôde, cada um dentro da sua condição. Mas nesse caso, por exemplo, eu acho que sim. Por isso que a gente chama Paulinha, tá vendo? Ó, eu concordo com você. Paulinha, agora conta suas redes sociais. Olha, tudo Acho que o mais fácil é o Instagram, que todo mundo tá mais acostumado, né? Então é Paula Carvalho Jolie no Instagram. E aí lá eu acabo botando fraçãozinha de tudo, aviso quando eu vou estar na Gazeta. Inclusive no Instagram tem uma ferramenta nova que é o Canais, né? Então logo no perfil tem lá o Canais. E eu tenho um canal que é o Estou Assistindo. Então se você realmente é muito aficionado por séries e filmes e quer ficar mais ainda assim conectado, entra lá no Canais, porque o que acontece? Lá eu vou botando conforme eu tô assistindo, porque eu preciso assistir tudo pra fazer um vídeo. Então, quando eu começo a assistir, eu já boto lá, entendeu? Que ótimo, aí a pessoa vai acompanhando. O Canais é uma ferramenta bem gente do Instagram, porque ele
É o público que curte É o que é mais próximo. E agora dá até para deixar pergunta dentro do canais. Eu acho que é uma ferramenta legal, porque às vezes você quer, né, realmente fazer junto a maratona. Porque daí eu já vou dizendo, tô gostando desse, tô gostando. Porque eu tenho uma dó tremenda de falar mal das coisas. Eu também. Porque é tanta gente envolvida em produção, quem trabalha com audiovisual sabe. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de indicar o que é bom. Mas eu vejo muita coisa ruim também. E aí, no canais, eu já vou avisando. Tipo, gente, esse aqui Não rolou. foi legal, mas não sei se vou fazer vídeo, sabe? Tipo, não é pra tanto. Então, no canais é mais intenso pra quem quer as dicas. E no feed tem de tudo. Tem o acionista, eu vou postando cada coisa. E a gente vai estar sempre aqui, as pessoas que estiverem assistindo também, vai estar aqui o tempo todo a rede social da Paulinha. Não deixem de assistir. Sexta-feira no Flow News. É o News às 6h30 com o Rafa e mais convidados. Na Gazeta, uma vez por mês, eu aviso vocês lá no Mulheres Muito Gostoso. E nos cinemas. Nos cinemas, Slash. às segundas, ansionistas. Isso, nossa, é muita coisa já, vai. Spotify. Nem aguenta mais. Em breve ela vai estar escrevendo aqui pra gente Séries também de crime. as séries de crime. Ela vai estar podendo soltar a imaginação dela, falar isso aqui é bom, ruim. Eu faria assim, gostaria disso, ficou faltando aquilo. Já tô querendo. Vai, olha, série, né? Não, vai ter muita coisa. Paulinha, obrigada por você ter Obrigada, vindo, adorei. Obrigada mesmo. Só coisas boas pra você, você merece. Obrigada. Parabéns pela sua trajetória. Uma Obrigada. mulher incrível. Vamos Assim, que vamos. vamos sim. Né? Conte com a gente sempre aqui. Obrigada, vocês também. Obrigada por me receber, adorei. Um beijo. Beijão.